Rapaziada, os programas barra desenhos mais bizarros e assustadores da TV Cultura. Mano, calma lá, só deixa eu saber, vamos fazer um teste aqui de idade. Quem do chat assistiu TV Cultura? Já me inscrevi aqui no canal O Gabinete, parece ser um belo canal. Tá na descrição aqui do nosso corte, o canal do Gabinete pra vocês se inscreverem, tá? Rapaziada do chat falou que, mano, assistiu bastante TV Cultura, então tá aí, mano. TV Cultura hoje em dia ainda é uma grande parada, tipo assim, a criançada, pá, uma galera, tá ligado? Sabe o que é? Sabor de live 24 horas? Não, a live é 24 horas, porra. Não é live 24 horas, o título da live não é 24 horas acordado. Não, é live de 24 horas. Se eu abrisse a live e nem aparecesse aqui, a live fosse isso aqui, ó. Calma aí. Se a live fosse assim, ó. Ainda seria 24 horas de live. Consegue entender? Mas aí se nem assim você entende, não tem jeito. Vamos lá! Que é isso aí, pô? Que é isso aí? A TV Cultura teve um papel fundamental na formação cultural e pessoal de muitos brasileiros. Com sua programação infantil, criativa, lúdica, educativa e, claro, repleta de produções peculiares, algumas consideradas estranhas ou até assustadoras, a emissora deixou uma marca única em nossa memória. Falamos sobre isso na primeira parte, mas um único vídeo não foi o suficiente para cobrir tudo. Muitos programas pareciam ter sido esquecidos, até que vocês trouxeram à tona nos comentários algumas produções que os marcaram. E graças a essa ajuda, esta continuação se tornou possível, e eu agradeço por isso. Dito isso, prepare-se para relembrar mais algumas das obras mais curiosas da TV Cultura. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. O Rá-Tim-Bum tinha muito personagem que dava medo. Rá-Tim-Bum foi um dos programas mais criativos que o Brasil já produziu. Com quadros inovadores e uma abordagem única, conquistou diversos prêmios, incluindo a medalha de ouro no Festival de Nova York. Produzido pela TV Cultura entre 1990 e 1992, o programa se tornou tão popular que ganhou várias reprises ao longo dos anos. Cada quadro tinha um elenco diferente e explorava conceitos escolares de forma lúdica, abordando temas como história mundial, ecologia, cidadania, português, matemática e filosofia, além de higiene pessoal e consciência coletiva. Lembro-me bem de sentar no sofá e esperar ansiosamente pelo início do programa, muitas vezes em dias chuvosos, apenas querendo me deixar hipnotizar pela TV. Um dos meus quadros favoritos Clarinha, era o Jornal pelos da 10. Criança, com Darlene e Ari Nelson. Eu achava hilário. Mas, como estamos falando de bizarrices, algumas partes do programa me deixavam desconfortável. Olha aí. Por algum motivo, a abertura do Enigma da Esfinge me causava uma sensação estranha, assim como a própria Esfinge. Não, olha essa esfinge aí, pô. É zoado mesmo. Mas, um dos momentos mais esquisitos era o quadro das setas. Nele, um homem vestido de detetive, completamente branco, seguia uma seta enquanto vozes misteriosas indicavam sua direção. Seu jeito de agir era estranho, e embora hoje pareça cômico, na época me deixava inquieto. O tom das vozes só aumentava essa sensação. Para baixo. Para baixo. E claro, os porcos que tomavam banho era tão bizarro quanto. No entanto, o maior responsável por traumas infantis foi, sem dúvida, o professor Tibúrcio. Olha aí o Marcelo Tais. Interpretado pelo Marcelo Tars, ele ensinava conceitos básicos às crianças, mas seu visual era peculiar. Seu rosto extremamente pálido e sua expressão exagerada transmitiam algo inquietante. Ele vestia uma beca de formatura, segurava um bastão e tinha um longo cabelo branco.
Seu jeito teatral, marcado pelo exagero, passava uma sensação de ameaça difícil de explicar. Algo nele simplesmente não inspirava confiança. E para piorar, sua entrada no quadro era estranhíssima. Ele aparecia achatado, o que tornava tudo ainda mais bizarro e desconfortável. Então, o Tiburcio, eu não tenho muita lembrança de ter medo dele, nada do tipo, não. Não me afetava. Sabe que eu tinha um medo do caraca, velho? Eu tinha medo daquela cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tamo junto, mano. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Deus abençoe sua família também, viu, mano? Valeu pelo fortalecimento aí. Eu tinha medo da cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito medo da cuca, velho. Na primeira parte, mencionei brevemente o Mundo da Lua, mas cometi um grande pecado. Não falei sobre o episódio do Lobo Mau. Muitas pessoas comentaram sobre ele, então aqui estamos. Não vou me aprofundar em cada detalhe do episódio, até porque essa não é uma análise completa. No episódio Medo do Escuro, os pais de Lucas saem à noite, deixando ele e seus amigos sob os cuidados do avô. Para distraí-los, ele sugere que brinquem de teatro. Logo começa a discussão sobre qual história encenar. As meninas preferem algo mais romântico e sentimental, enquanto os meninos querem algo assustador, como vampiros ou lobisomens. Para agradar a todos, acabam escolhendo o Chapeuzinho Vermelho, já que a história tem tanto um lado romântico quanto um lado de suspense. No decorrer do episódio, a luz cai, deixando as crianças apavoradas. Enquanto isso, João, que interpretaria o Lobo Mau, fica trancado do lado de fora do quarto, batendo desesperadamente na porta. Isso faz com que as crianças imaginem que há um lobo mau de verdade do outro lado, pronto para devorá-los, e é aí que o verdadeiro terror começa. Algumas cenas podem até parecer cômicas hoje, mas outras são dignas de um filme de terror. O momento em que o lobo mau arromba a porta é assustador, lembrando levemente a famosa cena de O Iluminado. Uma a uma, as crianças são devoradas, gritando de desespero enquanto tentam escapar. Para uma criança assistindo, essas cenas eram angustiantes. Não, tá louco, pô. Isso aqui não dá pra uma criança assistir, não. Olha isso, mano. O tamanho dos dentes do lobo e o lobo... Dá não, velho. A aparência do lobo mau também não ajudava. Como um lobisomem, uma mistura de humano e animal, ele transmitia uma sensação de vale da estranheza. Seus movimentos eram rígidos, especialmente a maneira limitada como mexia a boca, tornando tudo ainda mais perturbador. As cenas após ele devorar alguém eram simplesmente aterrorizantes. Curiosamente, a fantasia usada nesse episódio foi reaproveitada em Castelo Rá-Tim-Bum, no episódio Com Que Roupa Eu Vou. Embora o episódio em si não tenha nada de assustador, a aparência bizarra do lobo mau continua marcante. Além de alguns momentos em que o mesmo se escondia no castelo e observava as crianças atentamente, esperando apenas a hora certa para... Olha isso aí, véi! Meu Deus do céu, pô. Não, isso aí... Graças a Deus, eu acho que eu nunca topei com esses episódios, não, velho. Eu tô com medo agora! Tô com medo agora, imagina a criança. Se falamos de episódios assustadores, TV Mania do Castelo Rá-Tim-Bum merece um destaque. Sem dúvidas, esse é um dos episódios mais assustadores do programa. O episódio inteiro é carregado de tensão. Desde o início, há uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse errado, e de fato há. Uma ameaça misteriosa se esconde no castelo. Quando finalmente se revela, causa um pânico geral. O monstro desse episódio parece ser um ser de outro mundo, com aparência que lembra o Mágico de Oz. Ele não fala, não expressa emoções, apenas existe. Isso já é o suficiente para causar um pavor indescritível. No fim, descobrimos que o monstro era apenas o tio Victor disfarçado, tentando assustar as crianças. Mas até essa revelação acontecer, o episódio já tinha causado vários sustos. Lembro-me bem de como me sentia ao assistir. Sempre que esse episódio passava, eu me arrepiava inteiro. Um cearense.
Escola época? dos Monstros. Metengo, põe um ovo. Nunca vi isso aí, Escola dos Monstros. Nunca vi isso aí. Escola de Monstros é um programa infantil japonês produzido pela NHK, a mesma emissora responsável por Viva Pitágoras. O show consiste em um teatro de marionetes e foi criado para crianças de 3 a 6 anos. Exibido no Japão entre 2003 e 2006, o programa teve algumas reprises ao longo dos anos. Já no Brasil, foi transmitido pela TV Cultura entre Eita, isso aí já é feio, mas eu nunca vi isso aqui não. fevereiro e agosto de 2006, um período muito curto. Por isso, muitas pessoas, inclusive eu, não lembram de ter tido contato com ele, enquanto outras sim. Parte dessa obscuridade se deve ao fato de que o programa se tornou uma lost media. Antes, ele estava completamente perdido, mas hoje é possível encontrar alguns episódios espalhados pela internet. Entendi. A história gira em torno de Nobiru, um menino de 8 anos que é deixado sob os cuidados da família Karasutengo, já que seus pais precisam viajar a trabalho para a África. O casal, Metengo, esposa, e Metengo? Otengo, marido, são yokais, ou seja, monstros, da espécie Tengo, seres semelhantes a corvos. Eles criam Nobiru como se fosse seu próprio filho. Sendo um dos poucos humanos na cidade dos monstros, Nobiru passa a frequentar a escola de monstros, localizada no topo da Torre Monstruosa, onde vive a maioria dos habitantes da cidade, incluindo os Karasutengo. O programa é lembrado por sua estranheza. A grande quantidade de monstros e criaturas bizarras causava um certo desconforto em muitas crianças. Mas havia uma personagem em particular que realmente assustava o público, a ponto de levar pais a reclamarem do programa. Essa personagem era a senhorita Okiko Ryodoro, professora da escola de monstros. Apesar de ser amorosa, calma e paciente, sua aparência escondia algo perturbador. À primeira vista, Okiko parecia humana, apesar de ser uma fantasma. No entanto, quando seus alunos aprontavam ou chegavam atrasados, ela revelava seu verdadeiro poder. Chifres surgiam em sua cabeça, Nossa! seus olhos ficavam vermelhos, sua boca se abria de forma assustadora e uma luz vermelha brilhava atrás dela. Mas, tipo assim, ainda assim não dá de recusar uma moça dessa, né? Uma moça de cabelo roxo, né? Não dá de negar ali no meio da noite, né? Embora essa transformação fosse apenas para dar uma lição nos alunos, a cena era intensa e aterrorizante, especialmente porque acontecia sem aviso prévio. O impacto foi tão grande que muitos pais reclamaram para a TV Cultura, o que levou alguns a acreditar Tá louco. Isso aqui, se minha filha assiste, ela vai ficar com isso aqui na cabeça, não vai dormir bem à noite. Isso é louco, é um problema, velho. que o programa Mano, pra vocês terem noção, só pra vocês terem noção, às vezes tem coisa que a gente acha que não atinge as crianças nesse jeito, porém atinge. E, tipo, não só que a gente tem de lembrança com a gente, mas agora que eu tenho filha, a gente pode, né, ver como é que isso atinge os outros também. Tem um episódio do Pica-Pau, desse Pica-Pau mais recente, tá ligado? Dos anos 2000 pra cá, que eu inclusive nem gosto, que a minha filha tava assistindo. E aí fica passando vários episódios seguidos. Tem um episódio que o Pica-Pau, eu acho que ele vai nos Correios, e aquela mini ranheta lá, ela trabalha lá. Tem uma hora que ela pega ele, coloca no chão e começa a meio que esculachar ele. Tipo, você vai parar de fazer isso, não sei o quê, blá, blá. Ela, mano, começa a dar um esculacho nele no chão, tá ligado? Só que, nesse esculacho, a cena é o rosto dela gigantesco na tela, o olho dela gigantesco, e no olho dela tá aquele negócio meio que de hipnose, tá ligado? E ela, tipo, e a cara dela muito grande na tela, tipo, e isso tipo assim, pra quem tá assistindo, ela tá olhando pra você, tá ligado? E minha filha começou a ficar em choque aqui, pô. Ela começou a reclamar, ficou com medo do caralho. E aí você fica, mano, caramba, mano, eu assisti isso aí desde sempre e tal, tudo mais. Bagulho louco, eu não sei se dá pra botar a cena aqui por conta de direitos autorais, mas eu vou até tentar achar aqui. Pica-Pau Correios. Eu achei o episódio, aí eu tenho que ver se eu acho essa cena. Tomara que seja dessa cena mesmo, se for dessa... Ué,
Tá. Achei o episódio. Deixa eu ver se eu acho. Espero que seja realmente desse episódio, porque se não for, não vou conseguir. Eu não tenho nem noção de que outro episódio seria isso. Mas não é difícil de imaginar, né? A mini ranheta, essa personagem mini ranheta do Pica-Pau, dando esculacho desse jeito no Pica-Pau. Vocês conseguem ter noção, né? Então, aqui eu já tô no final do episódio, mano. Se pá que não é nesse, velho. É, mano, eu não sei, eu não saberia achar, tá ligado? Qual que é o nome dessa personagem? Woodpecker personagens. Mr. Mini. Mr. Mini. Eu vou tentar achar aqui. Será que é esse aqui? Mano, calma aí. Eu tô fazendo um corre pra tentar achar pra vocês. Putz, eu achei a thumb. Achei, mano. Achei. Mano, olha isso aqui, viado. Mano, dá medo agora, viado. Mano, eu achei em inglês, tá? Eu achei em inglês, mas dá pra vocês terem noção. Tá ligado? É essa cena aqui, ó. Ó, tá ligado? Eu vou ter que ir pausando porque vocês estão ligados como é que é o bagulho. Direitos autorais. Mas, tipo assim, ela vai se aproxima mais ainda. Tá ligado? Ela vai começando a dar um esculacho nele. Aí vai dar uma, tá ligado? Vai dando um esculacho nele, ó. Vai dando esculacho nele, tá ligado? Grudado. Aí olha o olho. Ó o bagulho que eu falei do olho, ó. Tá ligado? Olha o olho. Aí, não só ela tá nesse esculacho, blá, 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 não sei o que, como, olha o take que vem, mano. Olha o take que vem. Tá ligado? Aí vem esse take com o bicho com essa cara, com a mina ali de... Mano, minha filha ficou em choque, mano. Tá ligado? Tá ligado? Porra, mano. Às vezes nem a gente lembra que tem isso, tá ligado? Tipo, tá ligado? E a gente, caralho, mano, olha a bosta que tem na porra do episódio, viado. Então hoje eu entendo. Por exemplo, desse capeta aqui no meio. Ah, os pais reclamaram, tudo mais. Aí numa dessa, a pessoa olha e fala, né, frescura reclamar que não sei o que. Mano, viado, eu ficaria puto também. Você coloca sempre ali um desenho que você tem de confiança, TV Cultura, não vai passar nada demais. Do nada, porra de um capeta ali. E minha filha fica em choque, não dorme meia-noite. Mano, eu ia matar todo mundo nessa porra, mano. Os Cupins foi uma série infantil produzida pela Ilpa Produções e exibida na TV Cultura a partir de 2012. O programa utilizava marionetes de corpo, ou seja, bonecos cujas mãos eram substituídas por mãos humanas para dar mais movimento e naturalidade. No entanto, esse estilo nem sempre era visivelmente agradável para algumas pessoas. A trama... Então, esse Os Cupins eu não conheço não, mano. Carabazan mandou R$5. Falta o Carabazan. Noia deixa os vídeos de terror às 3 da madrugada. Tô suave. acompanha João 3 da madrugada eu vou estar Cláudio, mais dormindo. conhecido como Joca, um multi-instrumentista apaixonado Ó o por Joca. música e dança, que possui um estúdio em seu apartamento. Dentro de seu piano, Eu nunca vi não isso aí. moram dois cupins chamados Cupim e Cupincha. Cupincha detesta música, enquanto Cupim tenta esconder seu amor por ela. Coincidentemente, o piano é o instrumento favorito de Joca, que passa boa parte do seu tempo tocando. Os dois cupins vivem tramando planos para expulsar Joca do apartamento e ficar com o piano só para eles. Às vezes, suas estratégias até funcionavam, mas Joca sempre pede ajuda à sua amiga Clarinha, que envia um homem misterioso sem rosto chamado Queiroz, um faz-tudo pronto para resolver qualquer problema. Dependendo da situação, Queiroz pode ter uma aparência um tanto inquietante. Muitas pessoas mencionaram esse programa no vídeo anterior. Particularmente, nunca o achei estranho enquanto assistia quando criança, mas, ao analisá-lo hoje, é possível entender por que algumas pessoas o consideram bizarro. Primeiro,
O uso de marionetes humanas pode causar uma sensação de vale da estranheza, especialmente para quem tem medo desse tipo de boneco. A junção de rostos artificiais com mãos reais cria uma estética um tanto desconexa. Além disso, como mencionado antes, Queiroz, com seu rosto completamente vazio, tinha uma ameaça visual bem perturbadora. Por fim, há os próprios cupins. Sua aparência oscila entre o carismático e inquietante. Ou você gosta ou acha perturbador. Cupim tem olhos esbugalhados e olheiras marcadas, o que dá um ar intenso e imprevisível. Cupincha compartilha características semelhantes, mas sem os olhos arregalados. Eu nunca assisti, eu não sabia nem que existia, Entre o mano. que torna esses personagens estranhos. É algo que só dá pra entender ao vê-los em ação. Não teve nada de... Tem episódio que dá medo no Cocoricó. Esse episódio aí, a minha mulher, a Luciana, ela não deixa a minha filha assistir. Cocoricó é um seriado infantil produzido pela TV Cultura, que estreou em 1996 e, até hoje, segue presente na programação da emissora. O programa utiliza bonecos manipulados como marionetes de Louva e Vara para dar vida aos personagens. A história gira em torno de Júlio, um garoto de 8 anos que vive na fazenda Cocoricó com seus avós. Ao lado de seus amigos, as galinhas Lilica, Zazá e Lola, o cavalo Alípio, o papagaio Caco, a vaca Mimosa, No Alípio era o Gold do bagulho, né? entre outros. Ele aprende sobre amizade, cidadania e sustentabilidade ao longo dos episódios. Caramba, o cara que era o Júlio no Cocoricó foi baleado e morto. Que B.O. Aprende sobre amizade, cidadania e sustentabilidade ao longo dos episódios. Cocoricó marcou minha infância e eu adorava sua ambientação rural e a energia dos personagens, mas nem tudo eram flores. Os avós de Júlio, por exemplo, sempre me pareceram estranhos, principalmente por causa da aparência. Eles tinham algo que me lembra um Bruno diferente em forma de marionete. Fora da fazenda, havia um chiqueiro onde viviam o porquinho Astolfo e sua mãe Astolfina. Eles, por si só, não tinham nada de assustador, mas a música, "E se", era outra história. Na canção, Astolfo canta sobre um misterioso monstro de palha, que poderia assustá-lo se seu brinquedo caísse da cama e ele tentasse pegá-lo. E basta olhar para esse monstro para entender o medo. Sua aparência é perturbadora. Olha isso Seu aí. corpo é claramente feito de palha, mas seu rosto é difícil de decifrar. Ele não expressa nenhuma emoção, apenas um olhar vazio e enervante. O monstro fica atrás de Astolfo, como se estivesse o manipulando. Em um trecho da música, o porquinho diz que o monstro poderia enfeitiçá-lo e fazê-lo cantar sem parar. Astolfo pensa em cantar até ficar rouco, tudo isso na esperança de chamar sua mãe, que talvez não chegue. Para uma criança, essa ideia era angustiante. É. Felizmente, no fim da música, sua mãe aparece, e tudo fica bem. Entretanto, essa canção me faz pensar nas crianças que enfrentam situações difíceis, e por medo hesitam em contar aos pais, tornando tudo ainda mais bizarro e doloroso. Nunca vi isso. Que monstro te mordeu? Que Monstro Te Mordeu foi uma série infantil brasileira produzida pelo Caos Produções, em parceria com a TV Cultura, estreando em 2014. Nunca Criado vi. por Cal Hambúrguer, o mesmo responsável por Castelo Rá-Tim-Bum. Caraca, Cal Hambúrguer era o nome do cara.
A série apostava em um visual lúdico, com fantoches e cenários coloridos, mas que, ao mesmo tempo, escondiam uma atmosfera um tanto peculiar. A história se passa em um universo chamado Monstruoso Mundo dos Monstros, onde vivem criaturas que nascem quando uma criança as desenha. A protagonista, Lali, é um monstro diferente dos demais. Ao contrário dos outros monstros, que aceitam sua natureza sem questionar, ela quer entender suas origens e o motivo da sua existência. Ela é acompanhada por Gorgo, seu melhor amigo, e juntos exploram as particularidades do mundo dos monstros. O grande diferencial do programa era a forma como abordava os sentimentos infantis de maneira metafórica. Cada monstro representava um tipo de emoção ou comportamento, transformando o programa em uma experiência educativa sobre autoconhecimento e inteligência. Então, na parte 1, a maioria dos que aparece, do programa de desenho mais bizarro, eu conhecia quase todos. Agora, os da parte 2, pouquíssimos eu peguei assim mesmo. Emocional. No entanto, o design de algumas criaturas Parece ser de uma galera um pouco mais nova que eu, tá ligado? com que certos momentos fossem genuinamente estranhos. Muitos monstros possuíam traços exagerados e desconfortantes, como olhos enormes, bocas desproporcionais ou expressões inquietantes. Além disso, o universo onde viviam tinha um ar caótico e imprevisível, o que podia ser divertido, mas também um pouco desconcertante. Se tem um aspecto que deixava algumas crianças desconfortáveis, eram os efeitos visuais e a forma como os personagens interagiam com o ambiente. O uso de fantoches com movimentos não tão fluidos, combinado com cenários digitais coloridos e distorcidos, criava uma estética que, para algumas pessoas, era simplesmente criativa, mas para outras tinha algo de estranho e até perturbador. Pô, mas é que com essa música de fundo e com essa edição dele, aí tudo fica meio, tá ligado? Tudo fica meio terror mesmo. Sem contar as cenas em que cada órgão tinha um rosto e conversava com os demais. Aliás, o programa está cheio desses momentos, onde rostos humanos são mesclados a objetos inanimados, algo que, em certos casos, chega a ser assustador. Também é notória as cenas de suspense que o show apresentava, dignos de um filme de terror ou mistério. Por mais que Monstro Te Mordeu fosse uma produção educativa e lúdica, seu visual e abordagem única garantiram que muitas crianças sentissem um misto de fascínio e desconforto, tornando o programa memorável, seja pelo aprendizado ou pelos momentos mais inquietantes. O desenho raiz era isso. Então, o desenho que passou em 2010, 2014, mano, já não era dessa época. Por exemplo, Ben 10, eu nunca assisti nenhum episódio, mano. Eu sei que o nome do moleque é Ben e 10 deve ser o número de monstro que tem no relógio dele, é só o que eu sei. Como já é de costume aqui no canal, gostaria de comentar brevemente sobre alguns programas, pelo motivo de que não tenho tantas coisas a comentar sobre eles, ou porque gostaria de usar alguns deles em outros vídeos e etc. Também me inspirei em alguns comentários do vídeo anterior para estes próximos tópicos. Acho que é porque ele tem 10 anos de idade. Tá aí. Um Banho de Aventura Não, mas esse moleque aqui parece o Júlio do Cocoricó um pouco mais velho, não parece? foi um filme de 45 minutos produzido pela TV Cultura e exibido originalmente em 1989, marcando a primeira aparição do personagem Júlio, de Cocoricó, também Aí. é popularmente conhecido como Cadê o Léo? A trama acompanha Júlio em busca de seu amigo Léo, um leão de pelúcia que sua mãe enviou para a lavanderia. Porém, Léo não retorna para casa, e Júlio e sua mãe decidem procurá-lo. Na lavanderia não há sinal do brinquedo, dando início à jornada. Júlio então visita a casa de uma mulher que pode ter pegado Léo por engano, mas não obtém respostas, pois ela também desapareceu. Determinado, ele decide voltar à lavanderia à noite, onde acaba entrando em um portal dentro de uma máquina de lavar e sendo transportado para um mundo completamente diferente. A partir daí, ele segue sua busca pelo amigo. O enredo em si não tem nada de bizarro, mas algumas cenas causam um certo desconforto para algumas pessoas.
Um exemplo é a cena em que Júlio caminha sozinho por uma rua escura e vazia à noite. Outro Olha aí. elemento inquietante é a presença de uma senhora com um semblante rígido e perturbador. Além disso, as marionetes usadas no filme podem provocar uma sensação estranha, semelhante à que mencionei sobre os cupins. Por fim, há algumas cenas na lavanderia que, se fossem exibidas nos dias de hoje, certamente A lavanderia é óbvio que é um chinês. gerariam polêmica. E boa tarde, né? O senhor é que é o senhor na ontem? Não, 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 digo, não, não. na hoje. Na hoje, ô senhora, pois não. Senhor na hoje, o senhor se comprometeu. Hoje em dia não poderia fazer isso. Quando era criança, isso era normal. Os desenhos eram feitos por Noé. Pior que é. A Matinê Cultura é uma programação especial da TV Cultura voltada para o público infantil e familiar, exibida geralmente no período da tarde. O programa apresentava filmes e desenhos animados com o objetivo de entreter e educar. Entre tantas animações e longas únicos, alguns se destacavam por sua peculiaridade. Quem aqui não lembra de Três Porquinhos e um Bebê? Esse filme é maravilhosamente bom, do seu jeito de ser. Ele não chega a ser peculiar, mas usei apenas para ilustrar. Agora, falando de filmes realmente estranhos, lembro-me bem do desconforto que senti ao assistir Kirikou. Não sei exatamente o porquê, mas a ambientação do filme tinha um tom esquisito, um pouco pesado. Porém, um dos mais assustadores era a animação de João e o Pé de Feijão, de 1974. A história segue o conto clássico que todos conhecemos, até João subir no pé de feijão e chegar ao castelo. Lá, ele encontra uma princesa que parece calma demais. Em seguida, somos apresentados a Madame, que mais tarde se revela uma bruxa. Essa bruxa assassinou os pais da princesa e agora quer tomar o trono, forçando o casamento da jovem com seu filho Tulipa, um gigante horrendo. Algumas partes do enredo seguem um tom tradicional de um filme infantil, mas outras possuem uma atmosfera realmente sombria. A aparência da bruxa é assustadora, alta, esguia, com pele pálida e um olhar estático. Algumas cenas dentro do castelo causam a sensação de vazio, já que todos os habitantes foram transformados em ratos. A trilha sonora é essencial para intensificar a tensão, tornando várias cenas desconcertantes. Falando sobre as músicas desse filme, elas oscilam entre o assustador e o cômico, já que a animação ainda tenta manter um tom infantil. Mas, por algum motivo, às vezes parecia que estava tocando uma faixa de rock progressivo. Assim como em todos os vídeos do canal, gosto de trazer uma reflexão sobre o porquê das coisas e, neste caso, por que tudo isso nos parece tão estranho. O Noia não conhece nenhum desses desenhos porque tava na biqueira. Mano, não é, pô. É porque alguns desses aí, eu acho que já é de uma época um pouco mais pra frente. Por exemplo, eu comecei a jogar CS em 2008. Então, mano, tá ligado? 2008 eu já tava jogando CS, trocando tiro, velho. Eu já tava, mano, Nuke, Assault, Dust 2 só fundo, Mix, marca CF, tá ligado? Top Teams no Orkut, pegando IP, tá ligado? Eu tenho 28 anos, mano. Eu tenho 28 anos. Então, tipo assim, nessa época eu já tava, mano, trocando tiro no CS, aprendendo a ducar, dar QQ na Alp, tá ligado? Eu não tinha essa brisa de assistir coisa na cultura ainda. Então, muita coisa dessa época eu perdi, tá ligado? O Ben 10, ele começou a virar alguma coisa ali em 2008, pá, tudo mais. Por isso que eu não peguei, mano. E aí eu falava, pô, nunca assisti Ben 10. Claro, mas como você nunca assistiu? Pô, mas, mano, nunca assisti, velho. Nunca assisti. Eu já assisti bastante desenho e tal. Assistia o Looney Tunes. Eu assistia o X-Men Evolution, Naruto. Cyber Chase, Pingo. Assistia Juniper Lee, assistia Martin Mystery, 3 Experiências Demais, essas coisas tudo aí eu assistia. Fudêncio, da MTV, Super Choque, eu assistia esses bagulho e tudo. Ben 10, não peguei, tá ligado? É foda, mano.
É foda. Não é nem que eu tava na biqueira, poderia estar, mas não peguei, tá ligado? Fudêncio, vocês não conhecem Fudêncio? Fudêncio era esse desenho aqui, ó, passava na MTV, tá ligado? Aí eu assistia essas coisas até. Porém, muita coisa também eu não conheço, mano. Scooby-Doo, então. Não sabia que isso era um nome sério. Então, não é um nome sério. Fudêncio é o nome desse personagem, tá ligado? Mas como é da MTV, você já imagina que é meio que um South Park, tá ligado? Ele é meio escaralhado, assim. É meio pra ser um humor negro, tá ligado? É pra ser tá ligado? Umas piadas meio pá.